Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com cada um de nós aqui esta manhã, amém, irmãos? E com certeza já está, né? Porque quando a gente atende ao convite de Deus para vir glorificar no seu dia, santificar esse dia, com certeza nós estamos sendo abençoados, né? Eu queria o controle. Obrigado. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje é bem interessante. São as motivações para seguirmos a Jesus Cristo. Porque hoje em dia se fala muito em motivação. Nada se faz sem motivação, seja para o bem ou para o mal. Você tem que ter alguma motivação para realizar alguma coisa. As empresas, as escolas têm investido muito nessa área. Motivação são os motivos que nós temos para entrar em ação de algum projeto, de alguma ação, algum plano. Uma pessoa que não tem motivação é uma pessoa desanimada, sem compromisso. E uma pessoa desmotivada é alguém com quem você não pode contar muito. É peso morto. E no reino de Deus, irmão, nós não podemos ser peso morto. Nós temos que ser locomotiva para levar esses vagões de pessoas que nós queremos levar para o céu. Amém, irmãos? Então vamos ver um pouquinho disso aqui no texto de João capítulo 6. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. Vamos aprender um pouquinho, algumas lições sobre motivação extraída desse texto aqui. Todos acharam? Amém? Então feche seus olhos, mas deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque uma vez que ela está sendo aberta e estudada, é salvação para a nossa vida. Vamos agora tirar um pouquinho, Senhor, dessa semente e colocar em nosso coração. E o nosso pedido é que ela germine e dê bons frutos para o Teu reino. Rege todo o culto desta manhã, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 6, a partir do versículo 24 ao 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou no seu selo. Tem pessoas que estão seguindo a Jesus por interesse pessoal apenas. Estão seguindo por uma motivação de ordem essencialmente humana, de interesse humano, ou seja, puramente egoísta. De uma forma geral, a gente analisando isso, irmãos, isto não está errado. É bíblico. Na Bíblia nós encontramos isso e, de certa maneira, na teologia, isto é chamado de motivação egocêntrica. Motivação egocêntrica é aquela que as pessoas tentam seguir Jesus porque Ele atendeu, porque Ele está atendendo e vai atender às suas necessidades pessoais e humanas. Por isso, Jesus foi direto ao ponto com os seguidores dele, porque Jesus, antes dele chegar nessa cidade, do outro lado da margem, o qual ele havia distribuído os pães e os peixes, aí Jesus saiu e foi para outra cidade. Aí uma multidão foi atrás de Jesus, só que não eram para ouvir a palavra de Deus, não era para ouvir a verdade de Deus. Jesus percebeu isso logo de cara. Aí Jesus foi direto ao ponto quando perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Aí Jesus foi direto ao ponto, ele disse: na verdade, quando Jesus disse na verdade, ele disse: preste atenção, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciastes. Aí ele dá uma reprimenda aqui: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Jesus estava falando de si próprio, que ele é o pão da vida. Amém. E aí ele começou a fazer o discurso do pão do céu. A multidão foi o que, irmãos? Foi escapando. Na linguagem de hoje, foi vazando. Na linguagem daqui de Fortaleza, foi tirando o time. Porque de um modo geral o ser humano não está afim dos desafios espirituais que colocam para ele. Por isso Jesus ficou com os discípulos e ainda perguntou: quereis vós também retirai-vos? Porque no verso anterior, no 66, a Bíblia diz que por causa daquele discurso duro, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E qual era a razão? As pessoas queriam segui-los interessadas por motivações puramente egoístas. E isso, de certa forma, não está errado. Só que o cristianismo que para por aí, irmãos, é um cristianismo muito pobre. É um cristianismo com o qual Deus não pode contar, porque não tem vértebra, não tem sustentação. É isento de profunda compaixão. Claro, você está preocupado só com você, com a sua salvação, e a do próximo. Em princípio, Jesus despertava essa motivação nas pessoas, e ele começava transformando o coração delas, cuidando das suas necessidades materiais, emocionais, sociais, e então as envolvia com comida, com o que elas tinham necessidade. Jesus fazia isso e por isso ele era muito amado. E Jesus era um líder por excelência, porque ele supria as necessidades de seus seguidores e ele amava fazer isso. Jesus chegava no meio da multidão e dizia assim: o que você está precisando é disso, o que você está precisando é daquilo. Aí Jesus dava. Mas ele nunca ia ao centro primeiro. Ele sempre começava ao redor, envolvendo a pessoa como se fossem dois braços. E as pessoas seguiam a Jesus, porque ele curava o corpo delas, a emoção delas, curava a alma delas, e depois de curar as pessoas, Jesus ainda dava comida. Amém. E por que Jesus dava comida no final? Porque dar comida, irmãos, conforta as pessoas. Se eu dissesse que esse sermão ia terminar 1h30 da tarde, mas se vocês soubessem antecipadamente que ia ter um almoço nota 1000, todo mundo já estava confortável, né? Mas como vocês sabem que esse culto vai terminar 1h30 da tarde e não vai ter comida para vocês, todo mundo vai entrar em desespero. Alguns, né? Né, misericórdia. E Jesus gostava de confortar as pessoas. E então as pessoas ficavam neste interesse de seguir a Jesus. E até hoje, irmãos, o negócio é do mesmo jeito. Verdade. Ajustou a minha vida romântica, ajustou a minha vida profissional. Tenho pão, tenho comida, tenho trabalho. Me curou de uma enfermidade que hoje é a grande febre aí em muitas igrejas por aí. E aprofundando, me perdoou os pecados. Prometeu que virá em glória e majestade para nos levar deste mundo para a sua glória. Amém, irmãos? Perceberam? O ser humano no centro. Nós vamos para uma vida que se mede com a vida de Jesus. Vamos pisar em ruas de ouro, morar em mansões celestiais, passar 1000 anos no céu, desfrutar de um novo céu e uma nova terra. Pensou? Seremos o centro, irmãos, do universo. Quem são os beneficiados? Nós, eu e você. Há algum erro em querer tudo isso aí? É legítimo seguir a Jesus por causa disso? Claro que é. Mas se formos motivados só por isso, nós estamos vivendo um cristianismo muito pobre, muito fraquinho. E sabe por quê, irmãos? Porque na hora que a tentação vier, se eu estou seguindo a Jesus por motivação puramente egoísta, eu vou dizer assim quando a tentação vier: ou céu, ou rua de ouro, ou mansão celestial, espera só um pouquinho, que eu vou dar um pulinho aqui no pecado e volto já. Espere só um pouquinho, Senhor, que eu vou ali pecar e volto já.
Onde temos ancorado, irmãos, o nosso barquinho no porto das motivações egoístas. Por isso o cristianismo tem sido frágil para muitas pessoas. Ninguém consegue mobilizar uma igreja só porque ela está interessada no céu. Eu não vou me envolver com a salvação dos perdidos só porque a volta do Senhor Jesus Cristo é para mim uma convicção e uma segurança. O cristianismo é muito mais do que isto. Jesus disse em resposta aos discípulos, vocês estão interessados em vocês. Eu quero falar para vocês de um discurso aqui bem diferente de como se chegar até o céu, mas tem que passar pelos irmãos que você convive com ele todos os dias. O amor tem que libertar vocês do egoísmo, mas tem que passar por mim, porque eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Vocês têm que viver como eu vivi e amar como eu amei. Verdade. Aí neguinho lá começou a se sentir incomodado. Rapaz, perdoar inimigo, perdoar isso, fazer aquilo, dar o braço a torcer, se eu sou tão forte espiritualmente. Isso começou a incomodar. Por quê? Porque eles estavam centralizados apenas neles. Aí Jesus deu essa tacada. E aí todo mundo foi saindo. Pensando no cristianismo como um todo, as pessoas seguem a Jesus por dois motivos. Primeiro, ou medo do inferno, ou porque querem o céu. Ainda há no cristianismo milhões de pessoas que estão seguindo a Jesus para escapar do inferno. É herança medieval. Vocês viram aqui no estudo do Apocalipse, capítulo 6. Medo do inferno, do purgatório, não sei o quê. Tem muita gente assim, enraizada nesse medo. E há outras que estão seguindo Jesus porque querem um céu, que é herança protestante, Mas nos dois casos, irmãos, tudo é motivação puramente egoísta. Eu estou pensando só em mim. Agora, confie no cristianismo desse. Esse tipo de cristianismo não se envolve com os interesses dos outros, nem com os de Deus, só com o deles próprios. Tem uma citação de Ellen White, O Desejar de Todas as Nações, página 460. Ela diz assim, não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa da vida eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Os discípulos de Cristo contemplam o imensurável amor de Jesus Salvador revelado na sua peregrinação na terra. Da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, essa visão dele atrai, abranda, subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam, ouvem-lhe a voz e o seguem. Essa é a verdadeira motivação para se seguir Jesus. Está muito claro, não é o medo do inferno, nem a herança de ganhar o céu, mas a pessoa encantadora do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Nós devemos ser apaixonados por Jesus Cristo, irmãos. Amém. Essa deve ser a motivação de eu vir aqui, de eu lutar pela salvação do meu irmão, de perdoar o meu inimigo, de enfrentar lutas. É pelo amor de Jesus Cristo. Não teve moleza para ele, vai ter para mim. Verdade. A justificação, a experiência da salvação, o encontro com Cristo resolveu para mim e para você essas duas questões. Quando eu me entreguei a Cristo, não existe mais condenação e o inferno está fora da minha vida. Amém, irmãos? Olha onde é que tem isso na Bíblia. Vou te dizer, irmão, está aqui Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. E no versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Quando eu me entrego a Cristo, eu pertenço a Ele. O céu para mim está assegurado. E a vida eterna começa e eu passo a ser herdeiro. Então eu não me preocupo, irmãos. Aí Paulo fecha com chave de ouro essa questão quando ele fala no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos?
Está se preocupando com o que, irmãos? Se você anda segundo a palavra de Deus, se você está em Cristo Jesus, continua a tua caminhada, rapaz. Ó, Célio, vai ter luta? Vai ter batalha? Vai, mas Jesus vai te ajudar a superá-las. E lá na frente você vai se tornar um grande professor e vai ajudar a trazer multidões de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. Aí quando você menos esperar, o céu vai estar povoado de gente que você nem imaginava, só através do seu testemunho em Cristo Jesus. Amém, irmão? É assim o evangelho, é assim a motivação de seguir a Jesus, irmãos. Verdade. Então por que é que eu sigo a Jesus? Pela motivação teocêntrica. Jesus Cristo é o número 1 da minha vida. O centro é Deus e os seus interesses. Eu sigo a Jesus para dizer ao mundo e ao universo de que lado eu estou neste grande conflito, irmãos. E como é que eu vou ter uma religião teocêntrica? Meu filho está aqui, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Jesus foi o maior modelo, irmãos, de religião teocêntrica. Jesus veio a esta terra para mostrar como é o caráter do Pai e como esse caráter deve ser desenvolvido na nossa vida. Jesus veio a esta terra para dizer que os princípios da santa lei de Deus são imutáveis. E ele viveu somente para isso. Jesus nem viveu de olho no céu, irmãos, que ele já conhecia. Ciência do Bom Viver, página 105, olha o que Ellen White diz. Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Amém, irmãos? É muito amor, irmãos. Jesus está esperando por mim e por você a cada dia. Você que nos visita hoje, que é nosso amigo, veio pela TV Novo Tempo, Jesus está esperando tua decisão, porque Ele não vê a hora de vir buscar todos nós, irmãos. É muito amor, é isso que nós devemos compreender, e ao mesmo tempo desenvolver esse amor de Jesus Cristo também pelas outras pessoas que estão por aí perdidas. A leitura do cristão egocêntrico, que é o contrário disso. O céu material tem para mim, tem para o cristão egocêntrico todo o valor, enquanto milhões estão perecendo. Ele preocupa-se só com a salvação dele, da minha família, da rodinha deles, mas a gente tem que preocupar com um todo. Jesus diz: ide a todo mundo e pregai o que, irmãos? O evangelho. Mas é só pregar o evangelho? Não, é viver o evangelho. Aqui é muito fácil eu estar aqui pregando, muito fácil entre aspas, né? Porque a minha responsabilidade é grande. Mas se eu não viver, irmãos, o que eu estou pregando, vai ser difícil Jesus me aceitar quando eu estiver diante dele. E como é que Deus pode contar com uma pessoa que tem interesse no céu, mas não tem interesse nos interesses de Deus? Como é que pode? Uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e para dar um dízimo e oferta tem que ser 3 semanas de oração, tem que ser um ano de jejum. É difícil, irmãos. Se para perdoar tem que, sei lá, tem que arrancar o coração dele, ir lá no céu, pegar um coração de um anjo e colocar no dele, senão ele não perdoa o inimigo. Se você tem alguma pessoa que é seu inimigo, aí que você deve orar redobrado. Se você está com problema de dízimo, de oferta, você tem que repensar a sua vida, irmãos, porque o evangelho tem que continuar a ser pregado, e essa é a missão que Deus deixou para nós, senão a gente não vai se libertar do amor ao dinheiro. Eu tenho essa questão de dízimo e oferta, irmão, como uma libertação, sabiam disso? Senão eu vou me apegar às coisas materiais, aí eu começo a pensar só em rua de ouro, em árvore da vida. E os pecadores que estão aqui perdidos, irmãos, esperando uma palavra minha, um folheto meu, um livro meu que não sai, porque eu estou ranzinza, eu estou guardando tudo no meu bolso. Então Jesus espera que nós nos transformemos na pessoa de Jesus, para nós pregarmos verdadeiramente o evangelho. Amém, irmãos? E Ele conta com a gente, viu? Ele não vai mandar anjo aqui para terminar a pregação do evangelho, não. Aquele mensageiro que ele diz lá em Apocalipse 13, somos nós, irmão. Não é brincadeira. Agora vamos para a prática, né? Para a gente terminar. Se o controle funcionar, né? Bom, motivação egocêntrica. A igreja anseia a volta de Jesus.
Isso aí é motivação egocêntrica. Mas na motivação teocêntrica, que é Jesus no meio, a igreja abrevia a volta de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão notando a diferença? No mundo cristão em geral tem gente que nem anseia mais. Está esperando fechar um negoção, está esperando acontecer isso e aquilo, então ela vai se preocupando só com o bem-estar dela. Mas a igreja, irmãos, tem que abreviar a volta de Jesus, pregando, esquecendo as dores e seguindo em frente, porque Jesus está contigo, Ele vai te ajudar a atravessar, chegar do outro lado. Amém, irmãos? Motivação egocêntrica. Vai ser esse controle funcionar, né? A igreja vibra com a salvação. Quem é que não vibra chegando lá recebendo a coroa da vitória? Vão ser louvores e mais louvores, irmãos. Mas, irmão, na teocêntrica a igreja vibra com a missão. Amém, irmãos? É distribuir folheto, é dar estudo bíblico, é estar sempre disposto a fazer o que Deus está pedindo. Essa é a nossa missão. Então a gente tem que vibrar com isso. E não fazer beicinho, amontoar um monte de desculpa para não realizar o trabalho de Deus. Motivação egocêntrica, irmão. A igreja quer Cristo como Salvador. Eu quero, e Ele é o meu Salvador, não existe outra pessoa. Mas na motivação teocêntrica, irmão, a igreja quer Cristo como Senhor. Amém, irmãos? Aí o negócio começa a mudar de figura. Ele tem que reinar na minha vida. Tem muito crente que quer a salvação, mas quando aperta os princípios de Deus, ele quer cair fora. Motivação egocêntrica. A igreja deseja as delícias do céu. Quem é que não quer comer da árvore da vida? Andar nas mansões celestiais? Não, Ferrinho. Conhecer as mansões celestiais. Mas na motivação teocêntrica, irmão, a igreja deseja os princípios do céu. Amém, irmãos? Motivação egocêntrica. A igreja é passiva e fechada em si. Temos a verdade, somos o povo de Deus, a igreja verdadeira. Vocês têm que vir me procurar para me dar estudo, vocês têm que vir. Não, irmãos, é o contrário na pegação, motivação teocêntrica. A igreja é ativa e aberta aos pecadores. Amém, irmãos? A gente tem que ir lá, a gente tem que receber a partir da recepção, irmãos. Tapete vermelho para os pecadores. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmãos, um Zé Mané, não sabia de nada, cheio de coisa lá do mundo, mas fui bem recebido aqui, irmãos. Fiz um estudo bíblico, me sentei ali, aí o irmão teve paciência comigo, eu fui aprendendo, irmãos. Me deram tapete vermelho, eu fui me desenvolvendo e estou aqui para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso pode acontecer também com você, irmãos. Agora você tem que abrir o seu coração. Porque tem muita gente que acha que a igreja é fechada, mas na realidade quem é fechado é ele. A gente tem que se abrir para a palavra de Deus. Tapete vermelho para o pecador. Toda a igreja voltada para servir, desde a recepção, louvor, membro. Nós estamos aqui, irmão, para nos tornar cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso vai depender do quanto de Jesus Cristo está enraizado no teu coração. Motivação egocêntrica. A igreja se alegra socialmente, é muito bom. Mas na motivação teocêntrica, irmão, a igreja se alegra evangelisticamente. Amém, irmãos? Tem prazer em dar um estudo bíblico, em levar a mensagem, distribuir folheto, participar das programações da igreja. E isso tem que vir antes do resultado. Essa é a nossa motivação. Motivação egocêntrica. O cristão deseja a vida eterna. Quem não quer a vida eterna, irmãos? Não vejo a hora. Mas na motivação teocêntrica, o cristão partilha a vida eterna. Amém, irmãos? Ele se doa para o outro, ele dá um bom testemunho, ele vai buscar os pecadores, ele diz o quanto Jesus é bom e maravilhoso na vida dele, e se empolga as pessoas, irmãos. Porque nas outras igrejas, não querendo ser crítico, as pessoas estão indo buscar coisas lá, cura, não sei o quê, mas estão esquecendo de pregar a verdade, irmãos. Muita gente sendo enganada por aí. E nós temos que pregar a verdade, nós temos que levar a verdade, nós temos que viver essa verdade. A motivação egocêntrica. O cristão diz, por que, Senhor? Ele começa a fazer beicinho para Deus.
passando por um problema terrível. Justamente comigo, venho à igreja todo sábado, hein? Quarta-feira tem que ser outra semana de oração. Venho todo sábado, dou o dízimo, dou oferta, faço isso, começo a fazer beicinho para Deus. Aí Deus fica só olhando para a cara dele. Motivação teocêntrica é Jó. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Amém, irmãos? Ele vem independente, ele vive independente das circunstâncias, irmãos. É pau para toda obra. E Deus está procurando homens e pessoas assim, irmãos. E deixa eu falar em homens, eu estou notando, irmãos, que as mulheres estão dando de banho na gente, irmãos. As mulheres estão dando um show nos homens. Muito homem assim, igual um gatinho quando fica no 15º andar com medo de pular lá embaixo. E as mulheres aí em plena atividade, fazendo programação, participando das programações. Vamos, rapaziada, vamos nos levantar. Esquecer mais o zap e lembrar mais da Bíblia. Vocês riram, mas o negócio está sério, irmãos. Motivação egocêntrica. O cristão essa aqui é de lascar, irmão, não vou nem dizer. A motivação, o cristão diz: a minha religião não permite eu comer carne de porco, eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu não trabalhar no sábado. Ele coloca a religião em primeiro lugar. Mas na motivação teocêntrica, irmãos, o cristão diz: isso desagrada o meu Deus. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a única coisa que agrada a Deus é a fé, irmãos. E nós temos que viver de acordo com essa fé. Primeiro vem Jesus, depois vem a igreja. A igreja apenas ensina o caminho da verdade, a doutrina correta. Mas o dever de casa é seu. E a lição vem de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Estou terminando, irmãos. Motivação egocêntrica. O cristão pede por bênçãos temporais. Arranca essa dor, arranca esse caroço, me ajude no meu emprego, me ajude nisso, me ajude aquilo. Mas na motivação teocêntrica, o cristão pede por virtudes cristãs. Amém, irmãos? Abençoa minha vida espiritual, minha vida familiar, me ajuda, Senhor, a ter mais tempo para a palavra de Deus, me ajuda a encontrar um espaço para me dar estudo bíblico. Aí Deus: rapaz, esse homem quer ir para o céu, esse homem quer falar comigo, fácil é fácil. Aí Deus vai e te abençoa. É assim que Deus trabalha, mas tem que ver primeiro a tua motivação. Vai pensar que vai para o céu de qualquer jeito. Não, eu dei um estudo bíblico ali, tem mais 3, mas mora tão longe, não vou. Aí vai ver aqueles 3, era exatamente o que Deus queria que tu fosse pregar. Motivação egocêntrica, irmãos. A igreja gosta dos cultos. Quem é que não gosta? Culto bom. Conjunto aqui de primeira. Lição da escola sabatina de primeira. Pregador vibrante e tal. Lá do exterior, sei lá de onde. Quem é que não quer, irmãos? Não é não? Aí vem para a igreja. Só um culto bem ajustadinho, tudo aqui certo. Porque tem irmãos que vêm com um olhar crítico, né? Rapaz, o menino ali fez isso. Uma vez uma irmã disse assim: sério, você pregou legal, mas a tua gravata estava toda torta. Eu digo: sim, qual foi o verso que eu usei para começar o sermão? Engasgou. A gente tem que vir aqui, irmãos, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão você vai ficar um cara puramente material, crítico, crítico, né? Mas na motivação teocêntrica, a igreja tem consciência de adoração. Irmão, a partir do momento que você está se arrumando para vir para a igreja, ali já começa, se bem que na sexta-feira já começa, a sua adoração a Deus, porque você quer levar o melhor para Deus. Porque a primeira pessoa a abrir essa porta aqui para você entrar hoje foi Deus, irmãos. Hoje é o dia dele, a festa é dele, não é tua não. Não é tua não. O tempo hoje é de Deus, não é teu não. Tem muito cristão equivocado com relação a isso.
A igreja que tem consciência de adoração é saber que o Senhor está ali, e é por isso que a presença de Deus não se suplica. Eu já vi uma vez um irmão numa igreja: irmão, Senhor, nós te suplicamos a tua presença. Não se suplica a presença de Deus, irmão. Se agradece a presença de Deus, porque Ele já está aqui em nosso meio, principalmente no sábado. Ora, se Ele nos convida a santificar o seu dia, quem é a primeira pessoa interessada? Deus. Aí Ele começa a mandar o Espírito Santo a trabalhar no teu coração, para tu vir alegre, mudar essa cara fechada, para você vir alegre, porque aqui você vai encontrar uma resposta para o teu problema, vai encontrar um consolo para o teu problema, você vai sair daqui mais animado, mais preparado para a semana que você não conhece. Aí os milagres do sábado começam a acontecer na tua vida. Mas se você tiver o pensamento puramente egoísta, você vem olhar para mim. Não olhe para mim, irmãos, olhe para a cruz de Cristo, irmãos. Ele que fez o milagre na minha vida, e vai fazer na tua também. Mas é só uma vez, não, vai fazer várias vezes, dependendo da tua comunhão com Deus. E lembre-se, você tem que repartir isso que você aprende aqui com os teus irmãos lá fora. Porque ninguém está salvo porque está dentro da igreja, mas quando você é uma igreja fora da igreja. Amém, irmãos? Rapaz, esse controle eu estou para jogar ele fora, ó. Motivação egocêntrica. O cristão defende a verdade, vai para as tribunas, televisão, discutir a verdade. Mas na motivação teocêntrica, irmãos, o que Deus quer? O cristão vive a verdade. Amém, irmãos? Aprendeu aqui, aprendeu de Deus, irmãos, vai praticar na tua vida. O céu é difícil, mas continua, que Deus vai te aperfeiçoando. Ninguém nasceu pronto. Tem alguém que nasceu pronto aqui? Não tem. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo na perfeição de Cristo a cada dia. Através de quê? Deus vai fazer um estalar de dedo? Não. Estudando a Bíblia, gastando tempo com Deus, fazendo lição da escola sabatina, estudando espírito de profecia, melhorando a tua conduta física, mental e espiritual. Quantas coisas eu ainda tenho para ajeitar na minha vida, irmãos? Mas se eu me desapegar de Deus, como é que eu vou consertar a minha vida? Por isso que eu preciso de Deus todo dia. Uma vez um cara disse: Célio, tu é o cara. Eu digo: sou realmente o cara que mais necessita da misericórdia de Deus, sou eu mesmo, irmão. O cara que mais necessita, o mais dependente de Deus. Quando você tem essa consciência, você deixa de ser egoísta, você passa a colocar Jesus em primeiro lugar. Aí Deus começa a te abençoar. Porque a vontade de Deus é nos tornar uma bênção. Mas se você não tiver a bênção de Deus, não adianta. Motivação egocêntrica. A igreja pede por cura física e emocional. Está errado isso? Perfeito. Problemas emocionais, doenças, alguma coisa, não está errado, irmãos, isso aí. Só que antes da gente pedir isso, na motivação teocêntrica, a igreja pede por cura espiritual. Amém, irmãos? Motivação egocêntrica. A igreja horizontaliza as suas preces. É só para mim, né? Trabalho, emprego, não sei o que, carro novo, mais cliente para minha empresa e tal, e tal, e tal, e tal. Só ali e até onde a vista dele está alcançando. Mas na motivação teocêntrica, irmãos, a igreja verticaliza suas preces. Ele eleva tudo para Deus te elevar também, tu ser uma bênção na mão de Deus. Amém, irmãos? Porque você está conectado com Deus. Aí quando a bênção espiritual começa a acontecer na tua vida, você começa a desenvolver a tua vida física e você vai ter poder sobre o pecado, sobre aquilo que está atrapalhando a tua vida. Mas você tem que buscar, você vai derramar lágrimas, você vai ser cortado, você vai ser muitas vezes esmiuçado, mas Deus vai te abençoar. Ferrinho, obrigado, Ferrinho. Eu ia orar o Espírito Santo para trazer um pouquinho d'água para mim, ó. Motivação egocêntrica. É a mãe de Tiago e João pedindo honra para os seus filhos, um do lado esquerdo e outro lado direito de Jesus. Mas na motivação, irmão, teocêntrica, é um da vida em sacrifício
e o outro sofre pelo mestre. Amém, irmãos? Que é esse sacrifício? Sacrifício vivo, irmão. Tem coisa que eu quero fazer, mas não agrada a Deus. Então eu tenho que me esvaziar de mim, porque morrer para mim é Cristo, e eu fazer a vontade dele. Quando isso começar a fazer parte da minha vida, aquelas coisas que eu gostava e que desagradavam a Deus, passam a não ter mais importância e nenhuma influência na minha vida. Aí você vai se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Aí quando Jesus achar que tu está no patamar super legal, isso está na hora de você vir para o meu lado. É assim que Deus faz. Então nada de beicinho para Deus, irmão, muita consagração. Ó, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos nos consagrar mais a Deus. O lema do mundo aí fora é não sei o que, tudo coisa material. Mas o nosso, irmão, tem que ser coisas puramente, essencialmente, fundamentalmente espirituais, irmãos. Isso é o que vai nos levar para o céu. Essa é que é a verdadeira vitória do cristão. Mas para isso você tem que fazer de Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Motivação egocêntrica é Moisés querendo libertar o povo no poder da sua força. Mas na motivação teocêntrica é Moisés dizendo: veja o livramento do Senhor. Quando ele viu que aquela força dele, aquela intelectualidade dele, aquele poder que ele tinha de príncipe, de regente, sei lá de quê, não funcionava, irmãos, ele teve que passar 40 anos no deserto para aprender quem era o Senhor e Salvador da vida dele. E quando ele fez isso, as bênçãos de Deus começaram a ser derramadas na sua vida. E foi assim que ele libertou o povo de Israel. Mas lembre-se também que não é só o tempo que você passa no conhecimento, mas o tempo que você passa praticando aquilo que você tem por conhecimento. Porque não adianta nada você saber de tudo isso e fazer só uns exercícios michuruca. Motivação egocêntrica, irmão, é Paulo usando sua sabedoria para pregar Cristo. Mas na motivação teocêntrica é Paulo dizendo: só quero saber de Cristo e esse crucificado. Paulo acreditava na sua intelectualidade, na sua sabedoria, na sua eloquência. Mas Jesus: ei, meu filho, está errado. Você tem que aprender com a minha sabedoria, você tem que ser dependente de mim. Aí as coisas vão acontecer na tua vida. E a mesma coisa se refere para nós hoje, essa manhã. Motivação egocêntrica, a igreja deseja a vida de Deus. Quem é que não quer viver igual a Deus? Né? Mas na motivação teocêntrica, a igreja reproduz o caráter de Deus. Amém, irmãos? São essas pequenas coisas, claro que aqui é só uma ponta do iceberg, que tem mais coisas, mas devido ao tempo, é isso que Deus quer realmente tratar na nossa vida, irmão, que nós desenvolvamos o caráter de Deus na nossa vida. Agora, para isso nós temos que fazer o quê? Colocar o nosso Senhor e Salvador Jesus como o número 1 da nossa vida. É o que Ele diz, é o que Ele quer que a gente faça. Essa deve ser a verdadeira motivação de vir servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, para proclamar que Jesus virá em glória e majestade. Amém, irmãos? Mas assim que as pessoas chegam aqui, elas vão saber que é apenas a primeira marcha do carro. Claro que nós temos que proclamar, mas é só proclamar? Não, irmão, a gente tem que trabalhar para o reino de Deus, irmãos. Todo dia eu peço a Deus para me ajudar a trabalhar em prol do reino de Deus, que a minha prioridade é essa. Onde é que eu faço isso? No meu trabalho, na escola, uma pessoa na rua. Porque eu tenho que refletir o caráter, senão ele não vai se aperfeiçoar em mim. Verdade. Também que nós não estamos aqui chamando pessoas para ficarem acomodadas. Rapaz, se tem uma coisa que Deus fica invocado, indignado, é cristão acomodado. Ele se torna o que? Egoísta, moleza. É igual um homem quando está gripado, né? Mole pra caramba, parece uma criança. Por isso que Deus chama a gente, irmão, para trabalhar. Você recém-batizado, procure trabalhar no departamento. Você que está vindo, amigo, pela TV Novo Tempo, procure estudar mais a Bíblia e tomar sua decisão em prol do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque não é tempo de acomodação, é tempo de muito trabalho, de muito esforço, irmãos. Vê os últimos momentos de Jesus, irmão, muita luta. Ele empregou quanta força ali, irmão, para chegar até onde ele chegou, para a gente estar aqui sentado, escolhendo. Vamos levar mais Cristo a sério, irmãos, a igreja a sério.
né? As pessoas estão vindo aqui para descobrir o imenso privilégio delas no seio do cristianismo, que é viver para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos, que nós vivamos para a honra e glória de Deus. Como é que a gente faz isso, Célio? Colocando a nossa motivação como sendo Jesus o número 1 da nossa vida, irmãos. E se ele é simples assim, eu digo no começo você vai achar difícil, porque você está acostumado a só moleza, mas depois que você começa a trabalhar em prol do reino de Deus, tudo aquilo ali que você achava que era difícil vai ser fichinha para ti, porque Deus vai te ajudar a se conduzir até o caminho da salvação. E além disso, você vai arrastar multidões e multidões, irmão, mas não pela motivação egocêntrica, mas pela motivação teocêntrica, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Amém, irmãos? Esqueci o nome da Sandy. A Sandy vai cantar um hino agora, irmãos. E se você entendeu esta mensagem, se você quer colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem brincadeira, porque tem gente que se levanta porque os outros se levantam, levando a sério Jesus Cristo, irmãos, quando ele estiver cantando, fique de pé que eu quero fazer uma oração por cada um de nós aqui esta manhã. Amém. Seja louvado. Atrás de si a multidão, à frente imenso mar. No coração existe a fé de quem sempre confiou. Mas diante dos seus olhos, a maior das provações está. Circunstâncias do viver cegarem nosso olhar e não conseguirmos enxergar além de nossa dor. É preciso crer que sua mão no controle sempre está. Antes de orarmos a oração final, eu queria convidar aqui a Márcia, o César e sua família
que essa semana vão ser eles que vão ser abençoados com as orações da igreja. Pode vir aqui, César. O que nós esquecemos, desculpem-nos. E vai ser a família que a igreja vai orar por vocês. Vocês vão ser mais abençoados ainda, porque vocês já são. E vocês vão também orar pela igreja, ok? Queria passar a mão de vocês, o pedido, que Deus continue abençoando cada vez mais e mais, de coração. Não é uma fraseologia, é uma coisa que vem do coração. E que a igreja toda também vai orar por vocês. Essa família aqui maravilhosa, que eu gosto muito e que vocês também gostam, mas que Deus gosta ainda mais porque quer vê-los lá no céu. Amém, irmãos? Então vamos orar todos juntos em prol da sua família, em prol da pregação de hoje, que não foi minha, foi do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem que o Senhor nos trouxe essa manhã. Que ela não fique apenas no campo do conhecimento, da curiosidade, da sabedoria, mas que fique principalmente na prática da nossa vida diária. Que nós te coloquemos, Senhor, como número 1 da nossa vida, te buscando a cada dia, na palavra, nos estudos e na prática da nossa vida. Perdoa nossas falhas, o nosso pecado. Nos ajuda a corrigir aquilo que temos dificuldade de corrigir, Senhor, e que trava a nossa comunhão contigo. Neste momento nós passamos as mãos aqui da família do César, os pedidos de orações da igreja, e nós queremos pedir uma bênção especial sobre essa família, para que durante essa semana elas também continuem orando pela igreja, a igreja por eles, para que assim a unção do teu Santo Espírito se manifeste em cada um de nós. Porque, como diz a frase, quanto mais oração, mais poder. Então que nós tenhamos mais poder do Espírito de Deus na nossa vida, Senhor. Abençoa cada pessoa que veio hoje, convidada, que veio pela primeira vez. Abençoa aqueles que estão ainda fazendo o estudo, que eles logo, Senhor, tomem a decisão de te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Porque muito em breve Jesus estará voltando, Senhor. E o maior desejo dele é nos vermos como uma só família no reino celestial. Dá-nos um restante de sábado bem feliz. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.